Estudando escrita mágica, o arqueômetro, a lei de Pemba, do Mata e Silva, e vários grimórios que fala de traços sagrados, de alfabetos antigos, fomos estudar os alfabetos antigos, as primeiras linguagens, e sempre chegamos às mesmas respostas. Pessoas que são cristãs, que gostam do judaísmo, por exemplo, sempre teimam em dizer que o aramaico é a língua mais velha do mundo, o que é mentira. Quem sabe a história do judaísmo sabe muito bem a região que Abraão veio, Abraão que deu origem a todas essas religiões ali. Veio de Canaã. Outros dialetos que existiam por lá. O aramaico não é a língua mais velha do mundo, talvez seja até um alfabeto criado ali, naquele meio ali, misturando alguns dialetos. Outros dizem que a Mesopotâmia tem a língua mais antiga. Pode ter sido encontrada a escrita mais antiga, a língua mais antiga não. Fala-se de uma proto-linguagem que foi antes, né? Bem antes que todos os seres humanos falavam. Aquela história da Torre de Babel também, a gente sabe que é uma história bíblica, não tem nenhuma base científica. É uma história que faz sentido, que sempre aprendemos nas escolas, especialmente escolas cristãs, na igreja, no catecismo, mas o que se sabe é que a África é o berço da humanidade, de lá surgiu todas as civilizações. Então, eu tenho certeza que é uma língua africana, um dialeto africano, a língua mais velha do mundo. E provavelmente, como os cientistas dizem, as suas letras elas simbolizavam o que eles queriam dizer. Formas de pássaro, de pedra, e eles faziam as letras tentando simbolizar as figuras, né? Mas talvez a inscrita, porque escrita é diferente de falada, do oral. Talvez o cuneiforme seja o mais antigo, mas para magia usa-se muito o aramaico e também para magia usa-se muito no falado o latim, talvez porque seja uma língua morta. Mas tribos africanas, feiticeiros africanos, sangomas, bruxos mais antigos, como celtas, eles usavam outras linguagens mais ocultas, mais secretas, né, mais ligadas a deuses e tudo mais. Um estudo das línguas faladas em todo o mundo revela que todas elas vêm de uma única linguagem comum que surgiu na África. Isso foi uma matéria que eu li na BBC e que eu concordo plenamente, né? Anteriormente, a pesquisa genética mostrou que o primeiro ser humano se originou naquele continente há cerca de 50 mil anos. Então, por aí você vê. E os grimórios, os linguistas não podem muito opinar, estamos falando aqui de magia, foi revelado de formas sobrenaturais, tipo os de Salomão, que teriam anjos e demônios falam para ele aquelas formas, aquela linguagem, porque era para o povo hebreu. Se eles iam falar para o povo hebreu, eles não iam colocar uma linguagem, por exemplo, uma linguagem de um outro continente, dos índios americanos, por exemplo. Ele ia falar uma linguagem que Salomão entendesse, que era o hebraico, o aramaico e assim por diante. Então, se tratando de orixá, por exemplo, os bruxos sangomas e outros bruxos do continente africano usavam dialetos que até hoje muitos nem entendem, só eles entendem. E outra coisa que os linguistas dizem é que a proto-linguagem era uma coisa muito simples, com noções básicas para se comunicar ali. E que alguns achavam que levou milhares de anos para eles começar a escrever ou notar as coisas. O que essas pessoas não levam em conta é o sobrenatural. Lendas, mitos, por exemplo, ligados a anjos, anjos caídos, mostram que eles ajudaram, os deuses também ajudaram o ser humano a desenvolver ferramentas de trabalho e também de linguagem. Então, os cientistas, eles acham, sempre fazem a tese do ser humano se desenvolvendo sozinho, aprendendo sozinho, mas nunca levam em conta que o sobrenatural sempre agiu sobre o homem. Até no desenvolvimento da internet, no desenvolvimento da matemática, a gente vê aquele filme lá daquele matemático indiano, eu esqueci o nome dele agora, que ele sonhava com uma deusa que ensinava as fórmulas matemáticas, as somas matemáticas para ele. Dizem que Einstein também formulou a teoria da relatividade em sonhos e visões. Moisés teve
todas aquelas revelações do Pentateuco, a Cabala, tudo com visões. Rabinos, Moisés, todos tiveram visões. E os cientistas, eles não conseguem ver esses lados. Eles acham que as pessoas vão se desenvolvendo sozinha, criando sozinha. É igual a astrologia. Astrólogos que ensinam astrologia hoje em dia querem sempre ensinar como se fosse uma ciência, como se o ser humano fosse desenvolvendo por pesquisas e tal. Eles citam até autores antigos, mas que ele pensou e é uma coisa mental, ele desenvolveu por si. Eles não levam em conta que o sobrenatural agiu e revelou, trouxe revelações. Não tem como se criar, por exemplo, um sistema tão fantástico que nem o Ifá, que nem a astrologia, que nem a geomancia, do nada. A geomancia deu origem ao Ifá, assim como provavelmente deu origem à astrologia. A geomancia talvez seja a mãe de todas as mancias, inclusive o tarô, a numerologia e tudo mais. E os magos riscavam no chão, e era daquela região ali, entre a África, a Suméria, por ali assim, mas que talvez todo mago tivesse essa compreensão e tenha surgido dessas linguagens mais antigas, dialetos mais antigos, que eram pontilhados, assim, pontinhos para revelar um alfabeto mágico. Então, o que a ciência não é capaz de compreender é que o sobrenatural age junto com o homem para revelar a ciência, para revelar tudo que a ciência sabe hoje sobre eletricidade, sobre internet. Você vê nos manuais, você vê nas academias, eles nunca vão dizer que fulano descobriu isso, descobriu aquilo por si, mas eles nunca vão dizer que foi inspirado nada. Mas nós que somos espiritualistas, nós acreditamos que o sobrenatural ele age e revela, ajuda aos pesquisadores a descobrir cada coisa que dá muito trabalho para descobrir. Comente embaixo, dê a sua opinião sobre linguagem, sobre tudo, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque assim a gente tem mais empolgação para fazer novos temas. Os cientistas estavam interessados no estudo da origem da linguagem ao trabalhar em um projeto de genética na história humana, e foi aí que eles começaram a estudar e perceberam que a humanidade surgiu ali pela África, né? Os pesquisadores estudaram os fonemas, as unidades sonoras que são usadas para diferenciar palavras diferenciadas em idiomas de 504 das línguas que os seres humanos falam hoje. E eles descobriram que todos os fonemas usados em todas as línguas têm o chamado efeito fundador visto na genética da população, ou seja, a origem na África. Ou seja, quando uma pequena população emerge de uma grande população original para colonizar novos territórios, ela carrega consigo um subgrupo da população original, e assim foi se espalhando os conhecimentos e as linguagens. Se as nossas línguas podem ser encontradas na África, e a língua é um marcador da linhagem cultural, isso significa que somos todos uma família, tanto no sentido cultural quanto no genético. Eu acho que isso é algo extraordinário, disse o Dr. Quentin Alkinson. Então, nossa origem é na África, apesar do preconceito com as religiões africanas, elas não são coisa de analfabeto, elas não são coisa de aborígenes, de coisas de pessoas atrasadas. O sistema Aurimilá-Ifá, por exemplo, é um sistema binário fantástico, reconhecido pela Unesco, que todos deveriam conhecer. A geomancia empregada em vários tipos de conhecimento esotérico é fantástico e traz um conhecimento dos magos antigos, dos ancestrais de tempos de outrora. As evidências são claras. Até agora, a maioria das teorias sobre a origem da linguagem humana baseia-se na correspondência de sons semelhantes entre as diferentes famílias de dialetos e línguas. Por exemplo, a água é chamada de água em inglês e Wasser em alemão. E isso pode indicar um ancestral comum. Ou seja, todas as línguas surgiram da mesma origem, isso fica cada vez mais claro. E lá encontraram-se evidências da origem da linguagem na África, disse Altkinson, o pesquisador de linguística. Mas como tudo na ciência acrescenta, há sempre a possibilidade de refutá-lo. Mas para mim, essa vertente está muito claro, porque eu acho que na África está a resposta de todas as linguagens. Porque a África é o berço da humanidade. As origens genéticas na África mostram que lá surgiram, talvez tenha surgido tudo. A origem das religiões,
Perceba que o Oriente Médio está ali muito ligado ali, todas as crenças com a África, a ligação de Salomão com a África, de Moisés com a África, com o Egito, com a Etiópia, com tudo aquilo ali. A África é o berço de tudo e os orixás são antiguíssimos. A cultura iorubá pode ter mais de 10.000 anos e as pessoas levam em brincadeira, mas de lá surgiram todos os conhecimentos que nós temos hoje.